Muito bem, o estudo da lição número 4, na parte de terça-feira, fala sobre como Deus nos amou primeiro. Muito interessante, muito importante esse estudo, porque nos remete a uma situação do passado e, com certeza, ao Israel moderno, aqueles que viriam a ser herdeiros das promessas e principalmente por causa da nova aliança de Jesus na cruz do Calvário. O livro de Deuteronômio é um livro de leis e estatutos, um livro de regras, um livro onde Moisés fez assim muitas citações para que o povo aprendesse a obedecer a Deus. Mas no meio de toda essa situação, Moisés inseriu algo espetacular, que foi justamente a questão do amor divino. Como Deus amou o povo de maneira plena. E são vários os textos em Deuteronômio que falam sobre o amor divino. Esse amor divino que Deus tem pelos seus filhos nos alcança hoje também em toda e qualquer situação. Por isso que aquele homem que era um entregador e que tinha uma carroça que ele usava para fazer as suas entregas, de repente, ao fazer uma entrega em um estabelecimento comercial, ele entregava assim legumes, entregava alguns vegetais em alguns estabelecimentos comerciais, como restaurante, lanchonete. De repente, ouviu-se o barulho da explosão de um pneu de um carro, próximo à carroça daquele homem, e os cavalos assustados saíram em grande carreira. O homem largou o que estava fazendo e saiu numa grande velocidade atrás da carroça, e ele então conseguiu alcançar a carroça, mas ele conseguiu brecar a carroça, mas foi muito ferido pelos cascos dos cavalos. As pessoas correram para assim ajudar o homem e perguntaram para ele por que ele fizera todo aquele sacrifício para salvar uma velha carroça. Ele disse: por favor, olhem atrás da carroça, vejam se o meu filhinho está dormindo, está em ordem. As pessoas olharam e lá estava a criança dormindo assim suavemente num colchonete colocado num local assim atrás da carroça. Por isso aquele homem havia se arriscado para colocando sua vida em risco, porque ele precisava salvar o seu filhinho. Um pai ama seu filho, ele faz um sacrifício para o bem-estar do seu filho. Era o que Moisés estava tentando explicar para aquele povo. O que Deus fez por vocês é algo inusitado. Deus fez algo de coração. Deus fez algo para que vocês pudessem se lembrar para sempre. Por isso vocês estão aqui diante da terra prometida, porque Deus prometeu a vossos pais. E porque Deus vos amava já desde os tempos eternos. A pergunta de número 4, ela está mencionada assim: de que forma os versos abaixo, os versos que serão citados, nos falam sobre o amor de Deus por Israel? Aí nós temos aqui Deuteronômio 4, 37, Deuteronômio 7, Deuteronômio 10, verso 15, Deuteronômio 23, verso 5 e Deuteronômio 33, verso 3. Deuteronômio 4, 37 diz assim: porquanto Deus amou os vossos pais e escolheu a sua descendência depois deles e te tirou do Egito diante de si com a sua grande força, porque Deus vos amava. Deuteronômio 7, de 7 a 13, o Senhor não tomou prazer em vós, nem vos escolheu, por seres mais numerosos do que os outros povos. Pelo contrário, erais o povo em menor número, mas o Senhor vos amava, para guardar o juramento que havia feito a vossos pais. O vosso Deus vos tirou com mão forte ali e colocou vocês numa terra plena. Por isso o Senhor se agradou dos teus pais para vos amar e para colocá-los como descendência deles na terra prometida. Deuteronômio 10, verso 15, tão somente o Senhor se agradou dos teus pais para os amar, e a vós, descendência deles, escolheu o Senhor teu Deus para que vocês fossem abençoados. Ainda em Deuteronômio 23, verso 5, diz: porém o Senhor não ouviu as palavras de Balaão. Pelo contrário, o Senhor Deus trocou a maldição por bênção, porquanto o Senhor Deus vos amava. Deuteronômio 33, verso 3, na verdade, Deus ama os povos e vos amou para vos colocar no meio deles como uma lembrança do amor eterno dele. Então, para a pergunta, como esses textos mostram o amor de Deus por Israel? A resposta é: Deus amava o seu povo de forma constante e mostrou isso através dos feitos poderosos de libertá-los, conduzi-los para a terra prometida, mesmo eles sendo falhos e rebeldes. Que amor Deus tem pelos seus filhos. Deus tinha uma preocupação grandiosa. Sabia que esses filhos poderiam assim ter rebeldia, mas Deus os amava e sempre ia atrás deles. Esses textos são incríveis, porque descrevem o amor de Deus
por seu povo de forma incondicional, realizando milagres, amparando-os, protegendo, e eles então viram Deus lutando por eles e sempre deixando viva a esperança da conquista da terra prometida. E olha que muitas vezes eles se levantaram com rebeldia e disseram, vamos voltar para o Egito. Muitas vezes eles adoraram ídolos e disseram, são esses os deuses que nos tiraram do Egito. Muitas vezes eles desonraram a Deus com incredulidade. Mas mesmo assim, Deus, em seu amor glorioso, os restaurava de novo na sua presença. Sabe qual é o nome disso? Chama-se graça, graça eterna. A graça é aquilo que Deus nos dá porque nós não merecemos, mas Ele nos dá da mesma forma. A pergunta é de número 5, mas antes da pergunta número 5, vale a pena nós lermos esse texto de Ellen White, que está em Meditações Matinais, de 1980, na página 75, que diz assim, a história da vida de Israel no deserto foi relatada para o benefício do Israel de Deus até o fim do tempo. O relato do amor de Deus para com os peregrinos em todas as suas marchas, de um lado para o outro, em sua exposição à fome, à sede e ao cansaço, e nas surpreendentes manifestações do seu poder para alívio deles. Essas manifestações, ou essa história, está repleta de advertências e instruções para o povo de Deus nessa época. Então, tudo o que aconteceu com aquele povo, o amor de Deus, toda essa história vem para que nós possamos entender que Deus nos ama. E nos últimos dias vamos precisar da presença divina porque as coisas estarão muito apertadas para os filhos de Deus. Já está começando hoje esse aperto. E vale a pena nós ficarmos alertas porque a história de Israel foi escrita para benefício do Israel moderno que estará necessitando da presença de Deus na caminhada para a Canaã celestial. Pergunta 5, de acordo com o conceito de que Deus nos amou primeiro, como podemos aprender a amá-lo também? 1 João 4,19 diz assim, nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Nós não merecíamos, diz o apóstolo Paulo, mas Jesus Cristo deu a sua vida por nós, mesmo sem que nós merecêssemos. Nós éramos inimigos, mas Deus nos fez como amigos. Por isso, se nós aceitarmos que antes da nossa existência, Deus já nos amava e mostrou isso através do plano da redenção, com certeza nós o amaremos ainda mais. Ellen White até escreveu no livro Desejado pelas Nações uma expressão interessante que eu quero ler. Desejado pelas Nações, página 22, diz assim, o plano da nossa redenção não foi um pensamento posterior, formulado depois da queda de Adão. Ele foi a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos. Foi um desdobramento dos princípios que desde os séculos da eternidade têm sido o fundamento do trono de Deus. Nós não conseguimos entender isso. A nossa mente ela é finita e não existe uma revelação que mostre como é que isso aconteceu. Deus nos amou antes de fazer o mundo. Isso é algo impressionante. Como pode ter sido isso? Como pode Deus ter nos amado antes de existirmos? Pela sua onisciência, pelo seu poder glorioso, ele já estava prevendo que o ser humano, com seu livre-arbítrio, seres livres, poderiam, um momento de deslize, colocar tudo a perder. E Deus então já havia formulado um plano antes da nossa existência. Por isso, nós aceitarmos que a nossa existência é uma existência, assim, planejada por Deus, mas o plano da redenção é anterior a isso, nós vamos amar Deus de maneira plena. O plano da salvação, que existia antes da fundação do mundo, é um mistério que nós não entendemos. Nós temos que aceitar, porque vem de Deus, porque vem da onisciência divina. Por isso, Deus ele se mostra a nós como um pai, preocupado com um filho, que está sempre pronto a corrigir para que o filho, assim, seja o reflexo do caráter do seu pai. Lembra daquela história daquele rei que perguntaram para ele, como é que o senhor consegue ser vitorioso, ser tão bom? Ele diz, eu trago sempre uma fotografia do meu pai. Meu pai foi um rei muito nobre. Então, quando eu estou nas batalhas, eu tiro essa foto e diz, eu tenho que honrar o nome do meu pai. Quando eu estou diante do parlamento, diante de situações que solicitam, assim, uma veracidade dos fatos, eu tenho que tomar uma decisão. Eu olho para a fotografia do meu pai e digo, não, eu penso, não posso desonrar o meu pai. Tenho que agir como ele agiria. Dessa forma, se tornou um bom rei e era amado pelas suas pessoas. Ellen White escreveu
Meditações Matinais, de 1974, página 140. O Pai depõe o seu amor sobre o seu povo eleito, que vive no meio dos homens. Mas esse povo é um povo que Cristo redimiu a preço de sangue e foram eleitos para serem salvos como seus obedientes filhos. Aqui está. Sobre eles se manifesta a livre graça de Deus, o amor com que Ele nos amou. Então a graça de Deus está mencionada no amor de Deus por nós. Isso é impressionante. Deus sempre estará com seus filhos. Jesus disse, eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Na Romênia, um pai estava na estrada quando um violento terremoto de quase 7 graus e meio abalou toda a Romênia e destruiu a maioria dos edifícios. O pai voltou correndo com o seu carro, entrou em casa, achou ali uma parte da sua casa derrubada, mas sua esposa e sua filhinha estavam bem. O filhinho estava na escola. Ele correu então para a escola porque ele havia dito para o seu filho, filho, eu estarei com você em todos os momentos, haja o que houver. Eu estarei com você em todos os momentos, haja o que houver. Ele disse, eu não estava com meu filho. Onde será que ele está? Ele correu até a escola. A escola era apenas ruína. Aquele pai ficou ali no local do portão, vendo os bombeiros, vendo as pessoas retirar aqueles que estavam feridos, as ambulâncias saindo de um lugar para outro. Aquele pai, então, mentalmente, ele se posicionou no portão e ele, então, mentalmente se viu entrando pelo corredor daquela escola, passando pelas salas de aula, até conduzir o seu filhinho para a sala onde ele sempre ficava. Ele sempre dizia, filho, haja o que houver, o papai estará sempre com você. Agora, isso doía no seu coração, porque ele não estava no momento do terremoto e o seu filho talvez estivesse morto. Ele estava ali parado quando um homem disse, o que você está fazendo aqui? Disse, procurando meu filho. Aquele homem disse, não adianta, todos estão mortos. Ele disse, não, eu não acredito, eu vou encontrar o meu filho, você pode me ajudar? Ele disse, como ajudar? Ajudar a fazer o quê? Os bombeiros já estão fazendo o que podem. O senhor tem que ir embora daqui, senão você vai acabar sendo ferido também. Mas aquele pai disse, eu vou ficar aqui. Aquele pai, então, fez o caminho, entrou por onde seria o corredor, passou por cima dos escombros, foi andando e fez assim, como se estivesse virando o corredor, até que ele chegou no local onde era a sala de aula do seu filho. Só tinha um monte de ruínas, de escombros, de assim, tijolos e ferros retorcidos. Ele disse, não é possível, meu filho deve estar aqui. Ele ficou escutando, mas nenhum som. Ele chamou o nome do filho, mas nenhum som se ouviu. De repente, um homem disse, o senhor está fazendo o que aqui? Ele disse, eu preciso achar meu filho, o senhor pode me ajudar? O homem disse, não, não posso ajudar. E o senhor está fazendo uma loucura, não existe mais ninguém vivo aqui. Não está vendo um monte de escombros? Os bombeiros já passaram por aqui. E aquele homem disse, mas eu prometi ao meu filho que eu estaria com ele em todos os lugares, haja o que houvesse. E meu filho deve estar aqui. E os bombeiros chegaram e disseram a mesma coisa para o homem, você tem que sair daqui. Ele disse, não vou sair daqui. Meu filho deve estar aqui, vocês vão me ajudar? Os bombeiros disseram, não podemos. Aquele homem começou então a remover tijolo por tijolo, pedra por pedra, pedaço de ferro, e foi retirando, até que algumas pessoas chegaram e disseram, o que você está fazendo isso? Você está ficando maluco? Não existe mais ninguém vivo aí. Vai embora, o senhor pode estar colocando em risco até outras pessoas. Ele disse, vocês não vão me ajudar, podem ir embora daqui. E aquele homem ficou ali 1 hora, 2 horas, 5 horas, 12 horas, 24 horas, 30 horas, removendo pedra por pedra, tijolo por tijolo, até que finalmente, quando ele conseguiu remover um pedaço de parede, ele ouviu o som de uma voz. E ele gritou, filho? E o filho respondeu, papai, estamos aqui embaixo, eu e meus colegas. Nós estamos em 14 aqui embaixo, papai. Estamos em 2 pilares. Não há ninguém ferido. Nós estamos sufocados com fome e com sede. O pai estendeu a mão e colocou a mão naquele buraco. O filho tocou a mão do pai e houve um momento de muita emoção entre os dois. O pai então afastou um pouco mais algum pedaço de parede, até que a abertura foi suficiente para passar uma criança. E o pai disse, filho, dê a mão que eu puxo você para fora. O menino disse, não, papai. Pegue primeiro meus coleguinhas, porque eu sei que o Senhor vai estar comigo onde eu estiver. De repente, uma criança disse, é o seu pai? Ele disse, sim, é o meu pai. E ele não disse a vocês que meu pai prometeu estar comigo em qualquer momento? Meu pai chegou, ele vai nos salvar. E o menino foi ajudando os coleguinhas a saírem, 14 deles saíram. Até que, por último, o filho saiu e abraçou o seu pai. As pessoas estavam em volta, correram para lá e todo mundo aplaudiu aquele pai. E o menino olhou para os colegas e disse, eu não disse para vocês que meu pai prometeu e ele cumpriu? Ele estaria comigo em todos os momentos, haja o que houver? Meu pai está aqui.
e todos aplaudiram. Deus era um pai para o povo de Israel e também é o nosso pai amado. Vai estar conosco em todos os momentos, haja o que houver. Deus nos abençoe. Que haja uma compreensão desse assunto do amor divino, que nós possamos amar nosso Deus com muita emoção no coração, porque Ele merece, porque nos amou primeiro. Deus amado, obrigado pelo estudo de hoje. O Senhor nos amou de uma forma plena, por isso nós nos colocamos em Tuas santas mãos, para que o Senhor possa ser honrado pela nossa vida, pelo nosso proceder. Nós queremos Te amar cada vez mais, agradecendo por tudo que o Senhor tem feito por nós e o que fará ainda. Nós agradecemos em nome de Jesus. Amém. Fica com Deus. Deus abençoe, que haja uma bênção em nosso coração, que o Espírito Santo nos ensine a amarmos a Deus, porque Ele nos amou primeiro. Fica com Deus, tenha uma excelente terça-feira na presença do Senhor. Amém.